Boa noite, meus amados irmãos, querida Igreja do Nazareno de Cidade Satélite. É um grande prazer, uma grande alegria para mim estar com vocês hoje à noite para ministrar o louvor. Quem sabe, em outra oportunidade, estaremos juntos de forma presencial, hoje de forma online, mas juntos em espírito, amém? E eu queria dar início a esse momento de louvor, de adoração, lendo com os irmãos o Salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela monitorar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Queridos, Deus tem cuidado de nós. Em meio a tantas lutas, em meio a tanta dor, em meio a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos guardado. É isso que a palavra diz. Se não for Ele que guardar, não é mais ninguém. Não podemos confiar em homens. Precisamos confiar somente no Senhor. Ele usa homens para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar. Mas a nossa confiança está no Senhor. Amém? E eu quero que você se aproxime do Senhor hoje à noite com essa confiança de que Ele é o teu bom pastor. Se aproxime do Senhor hoje à noite com o coração cheio de gratidão e adore a Ele em espírito e em verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje à noite. Ó Pai, que traz uma certeza tão profunda e tão linda para nossas vidas. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor, Pai, que sustenta a nossa vida. Eu te peço agora, Deus, por cada irmão que vai estar participando desse culto de forma online, que o Senhor possa estar, ó Deus, chegando agora no coração de cada um deles, tocando, ó Deus, em cada um deles. Traz, ó Deus, confiança em seu coração, fé, ó Pai, no Senhor, porque Tu és o bom pastor. Recebe o nosso louvor hoje à noite, recebe a nossa adoração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Yeah. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos no campo, eu me alegrarei em ti. Yeah. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh! Graça e paz, amados irmãos. Chegamos ao nosso momento dos dízimos e das ofertas. E eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo de número 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Contribuir, seja através do seu dízimo, ou seja através de ofertas, é uma forma de podermos nos enganjar na obra de Deus. Que você possa também, com o coração alegre,
ter o desejo de se envolver naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, contribua com alegria, na certeza que Deus tem te abençoado. Você pode estar fazendo sua transferência através da conta da igreja que vai estar aparecendo aí no visor, na tela da sua TV ou do seu smartphone, e fazer parte dessa obra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o sustento diário. Nós entendemos, Senhor, que todos os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, aos nossos cuidados, é para que também possamos abençoar vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais nos desprendermos do materialismo, daquilo que tenta fazer com que nos acomodemos a ter apenas para nós mesmos, Senhor, mas que possamos também abundar em toda boa obra para abençoar vidas, para que possamos nos envolver na tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, multiplica o pão, abençoe aqueles que necessitam, Deus, aqueles que no momento não podem estar ofertando ou contribuindo. O Senhor possa abrir as portas para que também venham a fazer parte dessa obra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Contribua com alegria, na certeza que Deus tem te abençoado. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você também que cultua junto conosco, eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós iremos ler os versos 1 e 2. Eu queria que você refletisse, parasse o que você está fazendo e realmente cultuasse juntamente conosco. Nós não estamos diante de alguém que não tem importância. Nós estamos diante do Deus que é o único que deve ser adorado. Então Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. E eu gostaria que você realmente deixasse que o Senhor venha falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor Pai, não porque merecemos alguma coisa, Senhor, não porque temos capacidade de alguma coisa, mas pela Tua misericórdia, eu te peço humildemente, Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra e a falar simplesmente aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Trabalha, Senhor Deus, em nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, ser abençoados, ser confrontados com a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a gente está diante de um episódio, esse capítulo que a gente leu agora, os versos 1 e 2, onde a gente vê Deus falando com o povo. Se você for ler o restante do capítulo, ele vai apresentar os mandamentos, a forma que o povo deve proceder para com Deus, para com seu próximo. De modo que essa é uma história que certamente muitos já conhecem, mas pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, nós temos muito a aprender com isso que aconteceu lá no Sinai. O livro de Êxodo, ele trata exatamente a sua narrativa. Ela mostra a saída dos filhos de Israel do Egito e todos os anos em que eles viveram peregrinando no deserto, antes de chegarem à terra prometida. Isso é uma história que todos nós já conhecemos. Jacó e sua família chegam ao Egito fugindo da fome. O tempo passa e aquele povo, agora já numeroso,
passa a viver prosperamente ali no Egito, exatamente pelo fato de José, filho de Jacó, ser uma pessoa que tinha um bom relacionamento com o faraó. Mas como tudo passa, esse tempo de uma certa prosperidade daquele povo na terra do Egito também passou. Porque subiu ao trono um outro faraó que não conhecia José. E essa história, como eu já falei, você já conhece. De modo que tudo aquilo que o povo tinha, seu gado, suas plantações, tudo aquilo agora não fazia mais parte daquele povo. Porque de pessoas que estavam ali prósperas, eles passaram a ser escravos, a ponto até de participarem na construção de cidades, como por exemplo as cidades de Pitom e Ramsés. Você pode verificar isso lendo os primeiros capítulos do livro de Êxodo. De modo que eles passaram muito tempo naquela terra. Segundo alguns estudiosos, cerca de 215 anos passaram ali na terra do Egito. É claro que eles não passaram todo esse tempo escravizados, mas com certeza, muitos anos de escravidão aconteceu. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte fato: tanto tempo numa terra onde a religião era politeísta, os egípcios adoravam vários deuses, tinha uma cultura bem diferente da cultura daquele povo. Tanto tempo naquela terra, é natural a gente pensar que aquelas pessoas, os hebreus, absorveram muitas influências, tanto da cultura como da religião egípcia. Se você observar, a gente pode até perceber isso quando Moisés, num certo momento, sobe ao monte, e lá ele demora muito, e o povo pede a Arão para fazer um bezerro de ouro para adorar. Veja que essa coisa da idolatria ainda estava presente naquele povo, porque eles passaram muito tempo no Egito, vendo exatamente um ritual, todo um culto idólatra, onde o Egito adorava vários deuses. Até o rio Nilo tinha um deus. De modo que a gente chega a uma situação onde aquelas pessoas agora escravizadas, a Bíblia diz que Deus escutou o gemido daquele povo e aí providenciou um libertador. E é aí que entra em cena Moisés. É interessante, um parênteses aqui, é que segundo alguns, o nome egípcio de Moisés provavelmente era Rapimoses, exatamente porque ele foi tirado do rio Nilo. O rio Nilo, cujo deus associado a ele era o deus Rapi. Então, provavelmente, o nome egípcio dele era esse. Mas se você for olhar na sua Bíblia, você vai ver que aparece como Moisés. Certamente, essa dependência desse Deus pagão foi tirado do nome de Moisés. E agora aparece apenas da forma como a gente conhece. Mas eu queria, nesse momento, que você refletisse numa coisa. E aqui, eu gostaria já de compartilhar com você uma lição importante. Se você observar bem, lá em Gênesis, no capítulo 12, você pode ler na sua casa, Deus faz uma promessa a Abraão, de que ele fixaria sua residência, vamos dizer assim, na terra de Canaã. E agora a gente tem esse povo no Egito, não em Canaã. E o que me chamou a atenção aqui é que durante um certo tempo, exatamente pelo fato de José ocupar um cargo de alto posto no Egito, esse povo viveu durante algum tempo prosperamente. E aí a gente pode indagar: será que diante de tanta influência pagã, em algum momento aquelas pessoas não passaram a esquecer da promessa feita a Abraão e passaram a se acomodar ali? E era isso que eu queria compartilhar com você agora. Muitas vezes a gente tem a impressão de que pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm uma vida sossegada,
até mesmo cristãos que fazem caridade, pessoas que cumprem os seus deveres. Às vezes a gente interpreta isso como se fosse uma pessoa que está onde Deus quer que ela esteja. Mas se você olhar essa história, você vai ver que por um tempo aquele povo foi próspero numa terra onde não era essa terra que Deus havia prometido a Abraão. E aqui cabe a nós uma reflexão importante. Ter essa vida boa e sossegada, ter essa vida até irrepreensível perante a sociedade, não significa estar onde Deus quer que você esteja. Lembre do caso de Estevão. A Bíblia fala que as orações de Estevão chegavam até Deus, mas ele ainda não estava onde Deus queria que ele estivesse. De modo que ele providencia Pedro para que vá pregar para Estevão e ele se converte. É uma coisa interessante, porque nós como seres humanos muitas vezes olhamos a aparência externa, mas a Bíblia diz que o Senhor não vê como vê o homem. Ele olha o nosso coração. E muitas vezes, apesar de toda a vida boa que temos, o nosso coração não está onde Deus quer que estejamos. Reflita sobre isso. Foi isso que eu aprendi também aqui, olhando essa narrativa da história do povo de Israel. O texto que a gente leu, ele começa, digamos assim, para ser melhor entendido, é bom que a gente leia antes o capítulo 19. Esse capítulo 19, ele mostra Deus falando com Moisés no Monte Sinai. Isso já 3 meses depois que os filhos de Israel saíram do Egito. É nesse monte que Moisés recebe orientações para purificar o povo durante 2 dias, porque no 3º dia Deus iria descer sobre o monte, diante de todo o povo. E assim aconteceu, porque foi o que nós acabamos de ler no capítulo 20, nos versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 18 capítulos que antecedem esse texto que a gente leu, a partir do 19, eles são uma preparação para que isso ocorra agora. Para que esse evento do Sinai, ele seja esse momento, digamos assim, é o clímax do livro de Êxodo, porque é aqui nesse momento onde Deus fala diretamente ao povo sem ser preciso a mediação de Moisés. E se você observar, é Deus se apresentando ao povo, de modo que o Sinai, ele é especialmente a cena da confirmação do pacto já estabelecido há algum tempo atrás com Abraão. E agora Deus se apresenta para mostrar a esse povo que é necessário estabelecer um relacionamento entre ele, Deus, e aquele povo. E aí a gente pode pensar como questão. Para você responder, não precisa você responder para as pessoas que talvez estejam do seu lado, mas reflita você mesmo. Você e eu, nós já tivemos essa experiência de um Sinai em nossa vida, uma experiência onde Deus fala diretamente conosco, querendo de nós um relacionamento, querendo fazer um pacto com você, um pacto comigo, querendo ser Ele, o único Deus da sua vida. Você já teve essa experiência de um Sinai durante a sua trajetória? Se você já teve, como anda esse pacto entre Deus e você? Como anda esse relacionamento entre você e Deus? Você tem valorizado esse momento que Deus chegou até você, se apresentou como o único Deus, o único Senhor, aquele que te libertou? Que cada um de nós possamos refletir sobre isso. A existência do povo de Israel é interessante, que se você for olhar desde a formação desse povo até
a época dos reis, a existência desse povo estava condicionada diretamente à fidelidade a Deus. Não fazia sentido, não faz sentido você pensar no povo de Israel sem ser um povo que tenha relacionamento com Deus, principalmente pelo fato de Deus haver se revelado a esse povo durante tantos anos. De modo que agora Deus então se apresenta e mostra para eles uma relação de coisas, palavras, mandamentos, que eles devem então cumprir para que esse pacto continue em voga, para que ele continue valendo. Foram promessas feitas a Abraão. E é interessante, irmãos, é que às vezes a gente pensa no decálogo como sendo simplesmente ordenanças, mas se você for olhar bem, o decálogo, na verdade, ele é um elemento central de um pacto que já havia sido estabelecido muito tempo atrás, como já falei, quando Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. Isso você pode encontrar lá em Gênesis, no capítulo 6, e também no capítulo 19, verso 5, que é uma confirmação disso. Eu vou ler para vocês quando ele fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. De modo que você tem agora aquele povo diante destas palavras, e Deus querendo um relacionamento com aquelas pessoas. Mas o decálogo, na verdade, não foi através dele que esse pacto foi firmado. Ele apenas foi estabelecido para que então houvesse uma, digamos assim, uma regra de convivência, como aquelas pessoas deveriam se colocar diante de Deus e se colocar uma diante das outras. E por que isso? Lembre que aquelas pessoas, como já falei, passaram muito tempo no Egito, não tinham o menor parâmetro do que era adorar a Deus. E agora, depois dessa libertação, Deus se apresenta como aquele único que deve ser adorado, querendo dele exclusividade. E eu digo para você, essa orientação, ela não tem prazo de validade. Ela continua valendo hoje. Não foi só naquele tempo, não foi só para aquelas pessoas. Ainda hoje, Deus quer ser o único a ser adorado por mim e por você. Não há lugar para um culto misto. Hoje, como igreja, nós devemos sim tê-lo como nosso Senhor. Mas isso não basta, porque se você for olhar os mandamentos, os primeiros mandamentos, eles mostram como aquelas pessoas devem se portar diante de Deus, o Deus Santo. Como igreja, nós também devemos observar isso. Porque não é só dizer que Deus é o nosso Senhor, mas é também saber como se comportar e como estar diante dele. Muitas vezes a gente troca Deus por tantas coisas, inclusive, acredite, irmãos, pela própria igreja enquanto instituição jurídica ou templo. De modo que a gente entra naquele ativismo e às vezes perde a noção de que está realmente servindo a Deus ou a uma instituição. Mas aqui Deus fala, já no verso 3 ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E às vezes a gente tem colocado coisas no lugar de Deus. Cultuá-lo da maneira correta, ser reverente diante dele. Não devemos nos colocar de maneira tal que Deus ocupe o lugar de honra em nosso coração. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim? Não é para Deus ter o lugar de honra? Mas reflita comigo. Se existe na sua vida um lugar de honra para adoração a alguma coisa, é porque existem outros lugares de menor honra. Mas Deus não quer só o lugar de honra, Ele quer todo o lugar, todo o teu ser. Ele quer ser o único. É por isso que Ele diz: não terás outros deuses diante de mim.
Ele quer todo o nosso ser. Ele merece nossa adoração. E o texto que nós lemos, eu vou ler mais uma vez. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E eu queria agora mostrar e apresentar para você 3 verdades nesse texto, que você certamente já conhece. Mas assim como o povo de Israel que estava lá no Egito, e na sua caminhada para a terra de Canaã, e já no período dos reis, muitas vezes esse povo sabia, mas esquecia. Nós também muitas vezes esquecemos, até sabemos. Então eu poderia dizer para você, vamos relembrar aqui 3 verdades. E a primeira verdade é: eu sou o Senhor. Mas o que significa isso, né? Qual o significado disso para nós? Qual era o significado disso para aquele povo? É interessante que no Antigo Oriente, sempre que havia uma relação pactual entre pessoas, a introdução sempre mostrava primeiro o autor do pacto. É interessante isso. No documento aparecia aquele que estava propondo o pacto. E se você observar no texto, em nenhum momento aparece o povo como sendo responsável pelo pacto, mas Deus como sendo aquele que propõe ao povo ter um relacionamento com Ele. E isso aqui a gente aprende uma coisa, irmãos. A graça de Deus já se manifestava ali, porque não foi a ação do povo que fez com que Deus movesse seu coração para tirá-lo de lá. Não. Foi simplesmente a misericórdia de Deus. Esse pacto, essa aliança, mostra o senhorio de Deus sobre todo homem. De modo que isso não era um pacto entre Deus e os hebreus como sendo partes iguais. Não. Deus era e é soberano. Ele tem o senhorio da minha vida, da sua vida. É por isso que a expressão eu sou o Senhor, ela é uma expressão que deve gerar em nós alguns questionamentos. Não no sentido de dizer, por que tu és o Senhor? Não, mas questionamentos do tipo, será que eu entendo realmente o que significa Deus falando, eu sou o Senhor? Porque isso talvez, diante do contexto que a gente vive, até num contexto sossegado, onde a gente não tem nenhum tipo de perseguição, não vive escravizado como aquele povo vivia, talvez por isso não chegue à nossa mente a grandeza do que significa isso. Mas agora pense comigo, para um povo que vivia escravizado, trabalhando forçado, tendo perto dele ali senhores de grupos que os faziam trabalhar forçadamente, aquelas pessoas viviam num regime de escravidão. Elas foram então libertadas, trazidas até a esse lugar que agora aqui a gente leu, Monte Sinai, na região do Monte Sinai, libertadas com braço forte, como diz a Bíblia, e agora se apresenta Deus, que foi o libertador, dizendo, eu sou o Senhor. Para aquelas pessoas isso tinha um significado muito grande. Por quê? Porque elas estavam deixando de lado senhores que os escravizavam, para ter agora alguém que se apresentava como Senhor, que os havia libertado. Isso tem uma implicação grande para nós, irmãos. Por quê? Porque se você observar, nós também éramos escravos, não no Egito, mas do pecado. E o senhorio do pecado em nossa vida trazia para nós a morte. Mas quando o Senhor então vem, com o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, e tira de nós esta carga de escravidão devido ao pecado, colocando em nós o seu Espírito Santo, nós agora recebemos a vida. Não recebemos essa vida porque estivemos batalhando, porque estivemos lutando para recebê-la, mas pelo fato de Deus agir com graça e misericórdia conosco, assim como agiu com aquele povo.
Porque aquelas pessoas estavam ali no Egito, mas o seu lugar não era lá, porque já havia sido feita a promessa muito tempo antes de que a terra em que eles habitariam era a terra de Canaã. É por essa razão que essa palavra eu sou o Senhor, que esse termo eu sou o Senhor deve ter um grande significado para nós, porque vem de alguém que não é uma pessoa comum, mas é alguém que libertou, que havia libertado aquele povo do Egito, e que hoje a gente pode pensar da mesma forma, alguém que nos libertou do nosso Egito antigo, da nossa vida de pecados. E não somente isso, que se você observar, Deus não apenas libertou o povo e entregou a sua própria sorte, ao contrário, libertou o povo e o guiou pelo caminho, até que eles entrassem na terra prometida, a terra de Canaã. Isso tem alguma semelhança com o que Jesus fez por nós? Deus nos resgatou do pecado. Jesus Cristo, seu Filho, morreu em nosso lugar. Mas Ele não nos resgatou e nos deixou. Não. Ele enviou o Consolador, que está conosco, está com você, está comigo. E nesse deserto que a gente vive aqui, Ele nos guia até que um dia cheguemos à Nova Jerusalém Celestial. Essa terra que também foi prometida àqueles que recebem a Cristo como Salvador. E aí a gente entende e a gente aprende mais uma lição aqui. Se você observar Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, vai dizer que Jesus nos livrou da servidão a qual estávamos sujeitos por toda a vida. Paulo diz que nós éramos servos do pecado, e o salário que o pecado nos pagava era a morte. Mas agora, libertos desse pecado, feitos servos de Deus, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode ver isso em Romanos no capítulo 6. Você percebe então quão grande é essa afirmação quando Deus diz eu sou o Senhor? Você percebe que ou somos servos do pecado para a morte ou servos de Deus para a vida. Você percebe que ou aquelas pessoas ou permaneciam no Egito diante daqueles deuses e iriam morrer, ou aceitavam Deus dizer eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, e aí experimentariam vida. Deus como Senhor, irmãos, Ele nos dá gratuitamente a vida, mas o pecado nos paga a morte. Este é o Senhor que quer que dependamos dEle. E é interessante que o termo Senhor já implica que existe alguém que depende daquela pessoa. E como depender de Deus? E como entender que Ele é o Senhor? Hebreus fala isso. O escritor aos Hebreus ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que isso tem a ver? É o seguinte, irmãos. Se você tem fé, você depende completamente. Se você depende completamente, você entende que aquela pessoa, aquele ser de quem você depende, ele tem autoridade sobre você. Ele cuida de você. Se Deus é o teu Senhor, se Deus é o nosso Senhor, a gente precisa depender dEle. E depender dEle é crer que as promessas que Ele fez irão se cumprir. E eu não falo aqui de promessas que muitas vezes a gente escuta por aí, de dizer, Deus prometeu a mim que vai me dar um carro, vai me dar uma casa. Eu não falo dessas promessas. Eu falo da promessa semelhante a que foi feita a Abraão, de que um dia herdaríamos uma terra. Não porque nos esforçamos para tê-la, não porque lutamos com o sentido de obter de Deus esse favor, não, mas unicamente porque Ele decidiu que assim seria, pelo seu grande amor com que nos amou. Então, que significado tem para você quando Deus fala, eu sou o Senhor? Reflita sobre isso. E Ele continua,
Eu sou o Senhor, o teu Deus. É interessante, irmãos, como Deus, Ele é sublime. Às vezes eu fico encantado com a inteligência de Deus. Porque se você olhar, parece simples Ele dizer assim, eu sou o teu Deus. Mas olhando a situação daquelas pessoas, tendo contato com tantos deuses que nada lhes acrescentou, eles agora estão diante de alguém que fala diretamente com eles, sem precisar Moisés ser mediador. E Deus diz para eles, se revelando, eu sou o teu Deus. Porque agora eles veem aquele ser que os havia libertado da terra do Egito, que havia tirado aquele povo do jugo de toda aquela idolatria, de toda aquela escravidão. Eu queria abrir um parênteses aqui, para falar um pouquinho, rapidamente, para você ter uma ideia de como era o Egito. Os egípcios, por exemplo, eles tinham vários deuses, deuses em forma de animal, sendo que a maioria deles tinha forma humana e forma animal ao mesmo tempo. Era parte humana, parte animal. E eles acreditavam que o melhor do homem e o melhor do animal iria garantir a esses deuses força e sabedoria. Os faraós, eles carregavam no seu nome o nome de algum deus egípcio. Você deve ter ouvido falar já de Ramsés, o deus Ra, presente no seu nome. E um faraó muito famoso, que até em filme já passou a respeito, Tutankhamon, o deus Tut. De modo que a idolatria permeava até nos nomes dessas pessoas. E é interessante é que o faraó, ele era considerado a reencarnação do próprio deus Ra, que era o maior dos deuses egípcios. E é claro que diante de tudo isso, os hebreus, estando tanto tempo naquela terra, certamente de alguma forma, seja de maneira direta ou indireta, acabaram tendo contato com isso. E é por essa razão que é para tirar desse povo essa ideia de que há vários deuses, essa ideia de que para cada lugar onde você está existe um Deus, e era assim na terra do Egito. Os vários lugares da terra do Egito, havia um Deus para cada um deles. E é por isso que Deus agora diz assim, olha, eu que te tirei da terra do Egito, eu que sou o Senhor, eu que te tirei da casa da servidão, eu sou o teu Deus. É por isso que Ele deve ser adorado. É por isso que Ele é o único que merece culto. E se você for olhar todo o processo da saída dos filhos de Israel do Egito, você deve lembrar que Deus enviou 10 pragas ali. E eu fiquei refletindo, mas por que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito? Quando você começa a perceber que no Egito havia deuses para tudo, você vai entender por quê. Havia um Deus relacionado ao rio Nilo, como eu já falei, o Deus Rapi. Um Deus que, segundo eles, criou todo o universo, todo o mundo, que era o Deus Ra, mais tarde cultuado juntamente com o Deus Amon, de modo que agora havia Amon-Ra. Horus, que era o protetor dos faraós, era filho de Osíris, que era filho de Ra. E por aí vai, adoravam gatos, cachorro, a lua. Muita coisa você tinha ali para tudo que era gosto, e o povo de Israel estava inserido ali. Então não é à toa que Deus se apresenta como o único Deus. E aí a gente pode se perguntar, mas por que Deus exige daquele povo que ele seja o único a ser adorado? Se você for olhar a questão das pragas, você vai perceber que aquelas pragas mostravam a vitória do Deus de Israel sobre cada entidade que estava ligada a alguma coisa no Egito. As pragas mostravam que o único Deus, o Deus de Israel, era superior a todos aqueles deuses. Se você observar,
Você vai ver, por exemplo, a peste que houve nos animais, onde o gado dos egípcios foi acometido, morreu, e o gado dos hebreus foi preservado. É interessante que havia, até para o gado no Egito, havia um deus, o deus Rapi, o deus Apis, melhor dizendo. Ele tinha a forma de touro. E aquilo mostrava que o Deus de Israel, ele era superior àquele Deus que poderia proteger aqueles gados. E agora Deus vai e diz: o gado do povo de Israel não será atingido, mas o gado do egípcio, não interessa a proteção do seu Deus, ele será exterminado. Percebe que é a vitória de Deus sobre todas aquelas entidades, não são simplesmente pragas. E aí a gente chega na última praga. É que eu achei interessante, irmãos, aqui, é que por que a última praga veio exatamente sobre os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito do faraó. O faraó, ele era considerado, como eu já falei, a reencarnação do deus Ra, e o deus Ra era o primeiro deus egípcio, o deus mais importante, criador do mundo. Então, quando Deus mata os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó, ele está dizendo que domina sobre o maior dos deuses egípcios. Ele está dizendo que é o Deus que é superior a todas aquelas entidades que ali estavam. E ele está se apresentando diante desse povo, diante dos seus filhos, como aquele que libertou, e além disso, libertou com um braço forte, porque é superior, é maior do que todos aqueles outros deuses. Não se trata apenas então de libertar o povo, mas se trata de mostrar que o Deus de Israel é o Deus que domina sobre todas as coisas. É o Deus que é superior a qualquer Deus pagão que você já possa ter ouvido falar. É por essa razão que ele disse: eu sou o teu Deus. E agora, aquelas pessoas estão diante de alguém que não é um Deus apenas de um lugar, mas de todos os lugares, que domina sobre tudo, que os havia tirado da escravidão. E ele requer daquele povo então, ao dizer isso, ao dizer eu sou o teu Deus, ele está requerendo daquele povo adoração exclusiva. Ele está dizendo para aquele povo: vocês não têm mais vários deuses, não. Vocês não precisam ficar olhando para vários deuses, porque eu sou o único Deus. Isaías, no capítulo 42, verso 8, vai dizer que ele não compartilha sua glória com ninguém. Ele não aceita o culto misto, e Jesus Cristo já disse isso, que nós não podemos servir a dois senhores. Como eu já falei, não é só o lugar de honra que ele quer. Ele quer todo o nosso ser. Ele quer ser o único adorado. Todo lugar de adoração do nosso ser, tudo deve ser para Ele. É interessante, irmãos, se você for lá em Êxodo, no capítulo 8, nos versos 25 e 27, que é logo depois da praga das moscas, você vai ver Faraó fazendo uma proposta para Moisés. Ele vai dizer para Moisés: olha, Moisés, você pode adorar o seu Deus, mas você não precisa sair da terra do Egito, não. E Moisés diz: não, não é assim. Nós temos que sair caminho de 3 dias para então adorarmos a Deus fora do Egito. E isso tem uma lição importante para nós, irmãos. Se Deus ele quer exclusividade, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Deus, não há como cultuar, honrar a Deus permanecendo no Egito. E eu aprendo aqui, nós como povo de Deus, não podemos adorar a Deus e servir ao mundo.
Nós não podemos servir a Deus e ter a forma do mundo. Nós não podemos adorar, honrar ao nosso Deus se ainda o mundo está em algum lugar dentro do nosso coração. Isso é forte. E eu vou dizer uma coisa para você também refletir. Se você for ler Romanos capítulo 5, Paulo está lá escrevendo, e ele mostra que para que a gente tenha esperança, algumas coisas são necessárias antes. E por que eu falo isso? Porque adorar a Deus, honrar a Deus, é ter esperança nele. Mas Paulo vai dizer, e a gente pode concluir, que o crente sem esperança é porque ele já está moldado aos padrões do mundo. Infelizmente, a gente vê muito isso. Pessoas que participam das coisas da igreja. Você deve conhecer alguém assim, alguém que já foi assim, alguém que pensa que pode compartilhar a adoração a Deus com outras coisas. E eu vou dizer uma coisa que é forte, mas você reflita. Hoje e em todo tempo, se o mundo nos olha com bons olhos, se o mundo vê em nós parceiros, se nós não recebemos nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de perseguição, isso significa que nós não somos amigos de Deus. Nós não estamos dando a exclusividade da adoração para Ele. É forte isso, irmãos. É forte. Mas se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai encontrar lá a seguinte expressão. Paulo falando: todos aqueles que querem ter uma vida piedosa em Cristo padecerão perseguições. Se você adora exclusivamente a Deus, você tem uma vida piedosa em Cristo. E, portanto, você vai sofrer perseguições. Você pode não ser escravizado como aquelas pessoas foram, mas você pode ser ridicularizado, você pode ser discriminado, você pode ser perseguido até no seu lugar de que onde estuda, no seu lugar onde trabalha, ou mesmo perseguido para que possa ser até executado, como a gente tem conhecimento. É só você olhar o site das Portas Abertas, né? O site Portas Abertas, que você vai ver cristãos sendo perseguidos hoje porque resolveram adorar exclusivamente a Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou o único que deve ser adorado. Adore a Deus, coloque-o em sua vida como sendo o único ser que merece honra, o único, independente de alguma perseguição que você venha sofrer, independente de alguma coisa que alguém trame contra você, mas permaneça adorando exclusivamente a Deus, sabendo que foi Ele que te resgatou da servidão, que te tirou da morte e que te deu vida. E para finalizar, o texto continua: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa porção do texto, irmãos, ela traz para nós uma coisa linda, maravilhosa, que é a graça de Deus. Se você olhar toda a história desse povo, principalmente a parte onde eles estão sendo libertados do Egito, você vai perceber que em nenhum momento esse povo, ou mesmo Moisés, luta ou batalha com Faraó para ser liberto.
A ação libertadora veio unicamente de Deus, porque isso também foi cumprimento de algo que ele havia dito a Abraão, e você pode ver isso em Gênesis no capítulo 15, dê uma olhadinha lá. Ele vai dizer que a descendência de Abraão seria peregrina e seria escrava, mas ele, Deus, iria punir a nação que escravizou Israel. E isso aconteceu. Por isso que ele diz: eu sou aquele que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A obra redentora de Deus, que o faz ser Senhor e Deus. Essa obra foi unicamente dele. Essa obra não partiu de esforços do povo hebreu. Da mesma forma que a obra da nossa redenção não partiu de nenhum esforço nosso, mas simplesmente da ação misericordiosa de Deus, em entregar o seu próprio Filho, para que pagasse a nossa dívida. Tirar do Egito significava para aquele povo dar fim à escravidão, trazer de volta a esperança, dar a vida. E agora ali se prepara um cenário onde Deus iria continuar se revelando gradativamente àquele povo. E aqui eu aprendo duas verdades. Primeiro, no Egito havia escravidão, desesperança e morte. Em Deus, liberdade e vida. E eu queria que você refletisse um pouco. Hoje, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós já esteve no Egito em algum momento, não é verdade? Cada um de nós já foi escravizado pelo pecado, não é verdade? Considerados como mortos diante de Deus, considerados distantes das promessas de Deus. Mas lembre do dia que o Senhor veio em teu resgate e que você não precisou se esforçar para conseguir nada, porque isso foi obra dele. Da mesma forma que assim foi obra dele para tirar o povo do Egito, assim também, para nos resgatar do pecado, foi ação única e exclusivamente dele, por causa do seu grande amor com que nos amou. Nós éramos filhos da ira, mas a obra de Deus trouxe para nós paz, trouxe para nós vida, e isso faz com que esse Deus seja nosso Senhor, nosso Deus e o nosso libertador. E cabe para nós também o que ele disse naquele momento: não tenhamos outros deuses diante dele, irmãos, porque ele nos resgatou, como diz a sua palavra, com um braço forte. Ele se doou para que nós tivéssemos um relacionamento com ele. E se você prestar atenção, quem quebrou esse relacionamento inicial não foi Deus, mas foi o homem quando pecou. Mas a misericórdia e o amor de Deus foi tão grande, que para restaurar esse relacionamento perdido por causa do próprio homem, Deus é Ele quem veio em busca de nós. Foi Ele quem foi tirar você do lamaçal do pecado, me tirar da lama em que eu vivia, para firmar os nossos pés sobre uma rocha. Será que esse Deus realmente merece nossa adoração? Será que realmente faz sentido tê-lo como nosso Senhor? E outra verdade que eu aprendo aqui é que não existe redenção sem luta. Repare que as pragas sobre o Egito mostram exatamente isso: Deus batalhando pelo seu povo, Deus livrando o seu povo, não pela força do próprio povo, mas pela sua própria força. Ele não apenas tirou o povo de uma escravidão e deixou o povo jogado, como já falei. Ao contrário,
tirou aquele povo, guiou pelo deserto e introduziu a terra de Canaã. A gente sabe que não foram todos aqueles que saíram do Egito que entraram na terra de Canaã. E isso também tem uma lição importante para nós. A Bíblia fala que de todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos de idade para cima, somente 2 entraram na terra de Canaã, que foi Josué e Calebe. Isso traz uma coisa importante para nós, irmãos. Sabe qual é? É que Deus, Ele sempre trabalha com um remanescente fiel. Porque muitas vezes, pessoas professam, falam o nome de Deus, dizem que Ele é o seu Senhor, mas o seu coração está longe. E o próprio Jesus Cristo disse isso a respeito daquela multidão. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Ele mesmo disse que naquele tempo da colheita, quando Ele vier ceifar, muitos dirão: mas Senhor, em Teu nome nós não expulsamos demônios, nós não pregamos. Mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Porque estas pessoas não foram resgatadas. Essas pessoas não tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Da mesma forma que não foram todos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida. O Senhor diz que o caminho que conduz à perdição é largo, e por esse caminho muitos se enveredam. É por essa razão, irmãos, que cabe a nós, além de entender que Ele é o Senhor, é nosso Deus e que Ele nos libertou, cabe a nós entender o que Paulo disse certa vez, é que sobre Ele pesava a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Anuncie o Evangelho, anuncia esse Deus libertador, anuncia esse Deus que é o seu Senhor, que é o nosso Senhor, porque Ele pode libertar muitas vidas que estão escravizadas no Egito até hoje. E assim como o Senhor fez com aquele povo, guiando pelo deserto, durante o dia protegendo com a nuvem, à noite guiando com a coluna de fogo, Jesus Cristo nos libertou, foi para o Pai, mas lá em João 14, Ele disse que mandaria o Consolador, para nos guiar neste caminho, e a gente pode dizer, nesse deserto em que a gente vive, porque essa não é a nossa morada, assim como o Egito não era a morada daquele povo. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versos 20 e 21, ele diz uma coisa interessante, eu queria ler para você. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o Senhor. Tem o poder de subordinar a si todas as coisas. É esse Senhor, foi esse Senhor que libertou você, que libertou a mim, lutando em nosso favor. Veja que era preciso pagar uma dívida. E essa dívida foi paga. Pedro chega a dizer que não foi como coisa corruptível, como prato ou ouro, mas foi com o sangue precioso do Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Pascal. De modo que isso faz de nós agora, na própria linguagem de Pedro, isso faz agora de nós povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo sobre quem está aspergido o sangue do Cordeiro, da mesma forma que lá no Egito estava aspergido o sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou por cima. Inclusive Páscoa significa isso, passar por cima. E aquelas pessoas não foram atingidas. Da mesma forma, você, meu irmão, você, minha irmã, você, filho de Deus, você tem
suas vestiduras, glória a Deus, lavadas no sangue do Cordeiro. E Apocalipse, o escritor vai dizer que sobre você não há o dano da segunda morte, porque Ele te tirou do Egito, da casa da servidão. E eu queria concluir dizendo que Deus nos chama da angústia de nossa escravidão e da monotonia sem objetivo da vida no Egito ou no pecado, para colocar nossos pés em um novo caminho. Mas não é um caminho qualquer. Foi um caminho aberto por entre as pestes e as pragas, através do mar e do deserto. Um caminho onde Ele se revelou para você, se revelou para mim. Um caminho com a sombra da sua presença, na medida em que Ele nos guia pelo nosso deserto e insistindo conosco que não faz sentido viver e morrer na futilidade do Egito, alienado e perdido para com os propósitos de Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É esse Deus a quem devemos toda a nossa adoração. Esse Deus que enviou o seu próprio Filho, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, seres humanos cheios de maus costumes, cheios de pecado, para que pudesse, assim como no Sinai Deus falou diretamente, Ele, Jesus Cristo, falou diretamente a nós. O escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus se revelado outrora, antigamente, aos pais pelos profetas, hoje no tempo presente, se revelou por Jesus Cristo. Sumo sacerdote, Cordeiro de Deus, que nos resgatou e que quer de nós a adoração, quer ser o nosso Senhor, quer um relacionamento conosco, e que você possa, e que eu também possa, e que cada um de nós possamos entender o quão importante é que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Deus, porque um preço muito grande foi pago, para que eu e você pudéssemos agora estar aqui, ouvindo todas estas coisas, lendo o que Ele deixou escrito. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa realmente valorizar nossa adoração a Deus, entendendo que Ele é superior a tudo e mais importante do que tudo que você possa ter ou pensar em ter. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos tirou lá da terra do Egito, lá onde adorávamos tantas coisas, Senhor, e não te conhecíamos, lá onde o que restava para nós era a morte, distante do Senhor. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, nos tirou das garras do pecado e se fez Senhor e Deus de nossa vida. Muito obrigado, Deus, que a gente nunca possa esquecer disso, Senhor, mesmo diante das batalhas que certamente passaremos, se já não tivermos passado, se já não estivermos passando, porque todos aqueles que confessam o Senhor como Salvador se constituem inimigos do mundo, porque a Tua palavra diz que o mundo repousa no maligno, Senhor, e não pode haver comunhão entre Deus e Belial. Não podemos servir a dois senhores. Nos ajuda, Senhor Deus, a servirmos apenas a Ti, entendendo que foi o Senhor que nos libertou e não mais ninguém, Senhor. Só Tu, Senhor,
merece nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Tenha uma semana abençoada. E fique com Deus. Amém.